pessoal? Então, o tema da nossa aula de hoje é planejamento escolar, diagnóstico, programação e avaliação. Conforme nós vimos nas unidades anteriores, é importante lembrar que antes de nós trabalharmos com o tema da aula de hoje, vale lembrar que a educação, ela não é algo fixo, né? Que ela vai variar, né, de um lugar para outro, de um tempo para outro, e de acordo com um tipo de homem que cada sociedade deseja formar, tudo bem? Então, assim, a escola precisa planejar a educação que deseja ofertar para todos aqueles que a procuram, pois ela, como organização, não é algo abstrato, mas concreto. Então, antes de nós trabalharmos com planejamento, pessoal, é importante a gente entender, né, por que o planejamento ele é importante para a atividade escolar, né? Por conta dessa questão da escola. E uma outra pessoa muito importante para esse contexto educacional foi Paulo Freire. Paulo Freire, ele já afirmava que a escola não é uma categoria abstrata, né, conforme nós vimos no slide anterior. Ele diz que a escola, ao planejar o seu trabalho, deve atuar levando em conta a sociedade da qual faz parte. Além disso, a escola não ela está sendo, né? Então, dessa ideia da mutabilidade, né? Que a escola, ela depende do contexto social, né? Então, essa ideia, ela reforça a necessidade de a escola planejar o seu trabalho, de forma a não trabalhar no espontaneísmo ou na improvisação. Ok? Então, só para a gente ter uma ideia aqui da escola, da importância do planejamento, né? Tem aqui uma figura do livro de vocês que fala sobre a lenda do Minotauro, né? A lenda do Minotauro, ela é um exemplo de situação, né? Logicamente não foi uma situação real, é uma lenda, onde nós podemos observar todas as fases necessárias, né, as fases inerentes ao planejamento escolar, que vem desde a questão do planejamento, estratégia, até a questão do acompanhamento e avaliação. Então, é interessante vocês consultarem o material didático de vocês, onde vocês poderão ter acesso a toda a história, ela é bem interessante. Então, sobre a contextualização do planejamento escolar. O que nós podemos falar sobre isso? O planejamento escolar, pessoal, ele corresponde a um processo, tudo bem? Um processo por meio do qual estabelecemos uma relação entre pensar e agir, visando a possibilitar o diálogo constante entre o pensamento e a ação. Olha só que interessante. Pensamento e ação. Esse processo de planejamento que orienta também a ação da escola, né? Então, na escola, nós também temos que levar o pensamento e a ação, né, dentro das nossas ações. Então, olha só esse resuminho aqui, ó. Pensamento sem ação. O que acontece? Sem resultados. Ação sem pensamento. O que acontece? Resultados equivocados. Agora, quando eu tenho pensamento mais ação, professora, o que acontece? Um planejamento. E quando eu planejo, o que eu consigo? Resultados satisfatórios. Tudo bem? Professora Aline, o que nós podemos falar sobre o que nós vimos até o momento?
Então, na verdade, na aula anterior a gente até citou essa parte do planejamento, que a gente tem que fazer ele como um todo, né? E não adianta a gente, eu preciso mudar tal tarefa e eu vou lá simplesmente mudo. É igual a professora estava falando aqui. Não tem como eu agir sem ter, quando ele fala que a gente está agindo sem pensar, a gente está falando que está agindo sem fazer um planejamento. E geralmente, os nossos resultados, o que acontece? A gente não tem um plano de contingência, porque a gente não sabe o que pode acontecer ou não pode acontecer, né? Então podem acontecer várias falhas durante esse processo que a gente não estava esperando. Então, por isso que é bem interessante a gente, quando a gente diz que o planejamento ele é o pensamento mais a ação. Porque um sem o outro ele não vai completar o planejamento, é igual tá ali. Se a gente ficar, nossa, vamos bolar aqui um plano novo, vamos bolar um planejamento e tal, e a gente ficar com isso no papel e não agir, vai ficar bonito no papel, mas não vai fazer diferença para ninguém. Exatamente. Só a gente vai ficar sabendo disso. Então, a gente precisa entender que o planejamento é o pensamento mais ação. Exatamente. Né? Lembrando aquele nosso exemplo da viagem, né, da aula anterior. Se você já pensou, se você resolve viajar, aí você não planeja, você não pensa nas condições do local para onde você vai. Aí quando você chega lá, ocorreu algum revertério climático ou tem alguma estação diferente de onde você veio. Então você está suscetível, né, às condições daquele lugar. Então você não se planejou, então você não tem um plano de contingenciamento, pode acontecer qualquer coisa, né, professora? Então, quando a gente fala no planejamento para a escola, né, a gente pensa que, não só na escola, mas em qualquer situação, até na vida da gente, quando você planeja, você evita que recursos, né, sejam desperdiçados. E lembrando que quando a gente fala em recursos, não é só financeiro, recursos humanos, toda sorte de recursos que estiverem disponibilizados no processo. E é importante também ressaltar como que a gente consegue linkar uma aula na outra, porque nós comentamos na aula passada que por mais maravilhoso que for o nosso planejamento e a gente conseguir dar ok nele, o ambiente externo vai afetar e a gente vai precisar estar sempre melhorando. E aqui que fala que a gente precisa ter um diálogo constante, lembrando da aula anterior que a gente estava falando da continuidade, de a gente sempre estar revendo aquilo ali, né? Porque a escola, ela está sempre sofrendo influências do ambiente externo, ela sempre está sofrendo, e então a gente precisa focar numa maneira da gente fazer o planejamento onde a gente possa vir a mudar ele, onde a gente possa observar o que não está dando certo, né, até aquele momento. Isso, para a gente conseguir manter de uma maneira que ele seja satisfatório não só agora, mas lá na frente também, né? Exatamente. Então é bem legal focar nisso aí também. Tudo bem. Então, continuando, pessoal. Quando nós falamos em planejamento, vocês viram que a professora Aline citou várias situações, né? Que várias situações são essas? São as fases do planejamento escolar, ok? Então, o planejamento em si, ele não é uma fase, né? Ele não é algo total. Ele tem uma série de processos, de fases, né? Para que ele seja consolidado. Então, antes de tudo, o que o planejamento escolar deve assumir para que ele seja efetivo? O caráter participativo. Lembram do que nós vimos nas aulas anteriores? Questão da gestão democrática, né? Então, quando a gente fala em caráter participativo, nós estamos nos referindo também à gestão democrática, tá? O que isso significa, pessoal? Significa que o planejamento se constitui em processo de quê? De mobilização dos indivíduos, tá? Mas mobilização em relação a quê, professora? Em relação a um objetivo comum, ok? E qual que é o objetivo comum dentro de uma escola, pessoal? A melhoria da qualidade dos serviços que a escola presta, ok? Então, olha só, fases do planejamento escolar. Nós temos aqui o diagnóstico,
a programação e o acompanhamento e avaliação. Vocês estão vendo que aqui eu tenho duas situações, mas que elas estão juntinhas aqui, ó. Acompanhamento e avaliação. Logo, logo nós veremos o motivo, tá? Então, pessoal, quando a gente fala, novamente voltando, vocês veem o quanto que é importante a questão da gestão democrática, do planejamento participativo. Que vocês viram que em todas as unidades do livro didático de vocês, isso é citado, né? Então, é sempre bom lembrar que não adianta você planejar se isso for algo unilateral, né? Se somente partir ali de uma pessoa do contexto escolar e as demais não souberem ou não puderem contribuir com esse planejamento, porque senão nós vimos lá atrás, né, que todas as vezes que algo parte somente de um indivíduo ou de um grupo de indivíduos, né, tem uma chance maior, né, de ocorrer alguns problemas na execução dessa atividade, tá? Então vale vocês lembrarem disso. Então vamos verificar a questão do diagnóstico, ok? Então, nas fases do planejamento escolar, essas fases, elas são necessárias, né, para o processo de elaboração e implementação. Lembra que a gente falou lá atrás? Tem que pensar, mas também tem que agir. Tem que ter pensamento e ação, né? Então, a gente está no processo de elaboração, é o processo do planejamento. Mas a fase da ação também tem que estar prevista no planejamento, ok? Então, a primeira fase é o diagnóstico. O que a gente faz no diagnóstico, pessoal? Primeiramente, efetuamos o levantamento das reais necessidades, olha só, vou circular isso aqui, das reais necessidades da escola, a partir da percepção dos diversos atores escolares. O que isso implica? Implica a ação dos vários segmentos, tá? Voltada para mapear os pontos fortes e fracos presentes no trabalho da escola, bem como os possíveis riscos existentes para o bom andamento desse trabalho, ok? Então, quando a gente fala levantamento das reais necessidades, pessoal, quer dizer que você não pode pensar, o planejamento ele é algo que tem que ser executável, né, exequível. Ele não pode ser um processo, né, onde você vai colocar sonhos, né, da escola, porque você tem que pensar em processos que eles sejam realizáveis ali, né? Ó, a gente quer isso, nós estamos com um determinado problema, né? Você diagnostica. Agora, o que nós podemos fazer para sanar, né? Para minimizar ou eliminar essa dificuldade? Ah, nós vamos fazer isso. Não adianta você, dentro do planejamento, né? Ou melhor, o grupo envolvido no planejamento, tentar pensar em propor objetivos que eles estão fora da realidade, né? Então, por exemplo, as aulas de educação física, elas precisam ficar mais dinâmicas, né? Então vamos construir um complexo poliesportivo, né? Gente, a escola vai ter dinheiro para construir um complexo poliesportivo? Não vai. Então, o que a gente vai pensar? Então, vamos pensar em efetuar parcerias, né, com outras instituições que tenham condições de ofertar essa estrutura da qual precisamos. Ou então, vamos tentar pensar em outras formas, né, de dinamizar essas atividades com a estrutura que a escola ou a comunidade, né, pode ofertar. Então, nós não podemos ficar propondo coisas que a gente sabe que não tem condições de serem executadas, né? Porque aí vai ficar aquela situação, não vai sair do papel, não vai proporcionar a ação, ok? Então, a segunda fase do processo do planejamento é a programação, ok? O que é programação? Ela é a definição
tá? Clara e específica de metas a serem alcançadas pela escola em seu trabalho cotidiano, ó, metas, ok? Então aqui, ó, no diagnóstico eu traçava os objetivos, né? Aqui eu traço as metas que eu vou ter que alcançar para realizar aqueles objetivos, tá? Então, essas metas, né, desse processo, ele tem que considerar ao mesmo tempo a política educacional mais abrangente, ok? E sua própria realidade. Outro ponto. Para que isso ocorra, deve-se perguntar o que deve ser feito, tá? Por que deverá ser feito? E quem irá fazer? Quando e como será feito? E quanto irá custar, né? Novamente voltando àquela ideia do dinheiro, né? Não adianta você propor algo que você não tenha recursos para tirar do papel. E por último, nós temos a terceira fase, que é o acompanhamento e avaliação. O acompanhamento e avaliação dá uma ideia de que é algo que eu só vou fazer no final, né? Mas não, ok? Tem que ser executado desde o diagnóstico, tá? Desde o diagnóstico e a programação também dessas ações, tá? Então, o controle e a avaliação, eles vão do início ao final do processo de planejamento. E ele tem como objetivo mais amplo, né, examinar, a partir do uso de critérios previamente definidos, o alcance dos planos traçados. Olha só uma ênfase aqui, pessoal. Por que esses critérios, eles devem ser previamente definidos? Pelo seguinte, imagina que vocês, lá na sua escola, propuseram determinados objetivos e estipularam as metas para alcançar esses objetivos. Aí digamos que lá no finalzinho vocês viram que não teve tanto sucesso o planejamento. Aí às vezes, né, infelizmente, qual que é a estratégia que alguns grupos podem adotar? Vamos mascarar os resultados, né? Então, não, vamos dar uma alterada aqui, né? Então, se a gente pegar e mexer um pouquinho aqui, né, nessa parte do planejamento, aí a nossa curva, né, ela vai crescer um pouquinho mais. Então, por isso que, para que o processo de avaliação e acompanhamento ocorra de forma mais transparente, né, e menos tendenciosa, é interessante, né, sempre que você, né, junto lá com os demais membros da comunidade escolar, definam os critérios, né, de avaliação desse processo. Tá? Por isso também que é sempre interessante a união das pessoas aí, porque geralmente quem está lá executando o planejamento não vai ser quem vai estar fazendo a avaliação. Exatamente. Né? Então, se eu estou executando, você vai estar avaliando outra. Porque se a pessoa ela planejar e ela executar e ela avaliar, fica muito tendencioso. Exatamente o que a professora acabou de dizer, né? Uhum. Então, é por isso que eles focam muito em dizer que tem que ter várias pessoas envolvidas nesse processo, porque se ficar muito em cima, o peso tudo em cima de uma pessoa só, pode ser que isso venha acontecer, né? Pode ser que alguma coisa, eu não quero me sentir, tipo, eu não quero que eles vejam que eu falhei, então eu vou falar que, tipo, não tá tão ruim assim, eu vou mascarar alguma coisa. Exatamente. E isso aí é bem normal acontecer, né? Pois é. Então, a gente não pode deixar que isso aconteça. Você não pode deixar que isso aconteça aí na sua escola, tudo bem? Aí, agora vamos trabalhar, né, um pouquinho cada fase do planejamento escolar. Então, diagnóstico. O diagnóstico, pessoal, ele começa como? Primeiro, aquele grupo, né, todas aquelas pessoas envolvidas, né, na comunidade, participantes da comunidade escolar, tem que sentar
e pensar e propor. Vamos analisar a nossa escola, né? E esse processo de análise da escola, né, quando um grupo se propõe a analisar o contexto escolar, isso tem que ser feito de forma cuidadosa, tá? E abrangente. Por quê, pessoal? Que primeiro você tem que pensar nesse processo nos principais problemas da escola, ok? Quais as dificuldades, né? Quais os processos que estão sendo enfrentados, né? Estamos passando por dificuldades, né? Quais as tarefas, né, poderiam ser melhoradas, ok? Poderiam ser simplificadas, de repente questão da burocracia, né? Às vezes tem muita burocracia e está empatando um pouco o desenvolvimento das atividades. Então, o que nós podemos fazer para minimizar um pouquinho a burocracia, né? E que objetivos a escola deseja alcançar com esse trabalho? Então, esse processo, né, ele é basicamente uma reflexão, tá? Esse primeiro momento. Então, só lembrar aqui, uma reflexão. Tá? Agora, o que você tem que ter em mente antes de você começar esse processo? Primeiro, sempre envolver os indivíduos que fazem parte da tarefa que está sendo discutida. Por quê, professora? Porque como é que você vai sentar com meia dúzia de indivíduos para falar do problema do setor do João, se o João não está participando, se é o João que executa a atividade, né? Então, vai ficar estranho, vai ficar parecendo que estão falando mal do João, isso não vai ser nada interessante para a harmonia da escola, né? Para a harmonia do grupo de trabalho. Então, se foi detectado um problema em determinados setores, então todo mundo desse setor, inclusive o que vai indo bem, o que vai indo mal, todo mundo tem que participar, tá? Então, os envolvidos, eles têm que fazer parte desse processo, tá? E outro ponto, quando a gente fala nas melhorias, elas têm que ser contínuas, tá? Não adianta a gente ficar pensando em estratégias, né, que vão resolver todos os problemas de uma só vez, tá? Então, a gente tem que ter em mente que a melhoria, ela é um processo contínuo, tá? E ela não é um processo mágico, que você implantou lá, realizou uma determinada ação e pronto, resolveu tudo. Não é assim, tá? E um ponto que eu acho que é o mais importante, pessoal. Vocês viram lá no início que a gente fala dos pontos fracos, dos problemas que a escola está enfrentando, né? Então, não pode deixar que isso vire um muro das lamentações, tá? Por mais que a sua escola esteja enfrentando problemas, né? Vocês também têm, nesse momento de reflexão, que colocar em ênfase também as histórias de sucesso, né? Então, a gente não pode pensar que existe só um lado ruim, tudo tem um lado bom. Então, a sua escola não é possível, né, que só tenha histórias de fracasso. Tem que ter alguma prática interessante, alguma atividade que tenha despertado, né, que tenha proporcionado bons resultados na comunidade, ou num grupo de trabalho, nos alunos, ou com a comunidade. Algo tem que ter sido feito, tá? E sempre tem que sinalizar as possibilidades de superação dos problemas identificados, tá? Então, a gente brinca aqui, né, um pouquinho de Poliana, né? Vocês já ouviram falar da história de Poliana, né? É um livro, é uma série de livros que fala a respeito de uma menina que ela sempre vê o lado positivo de tudo, mas tudo mesmo, né? Então, quando a gente pensa em sentar com um grupo de trabalho, né, professora, para falar sobre a nossa escola, então, ainda mais se a escola estiver enfrentando algum tipo de problema, né? Porque realmente vai criar
uma animosidade entre o grupo de trabalho. Então, é de se esperar que ali as pessoas não estejam muito abertas para ideias, para uma conversa, para um ambiente harmônico. Por isso que eu acho extremamente importante, dentro da fase do diagnóstico, quando eles falam que a gente tem que mapear os pontos fortes e fracos. Dentro da administração é feito muito isso. Porque se você dentro do teu setor, você quer enviar uma proposta para o teu diretor, né, para supervisão, e você pega e fala assim, ó, eu quero resolver isso aqui, só que eu vou fazer aqui uma tabela e eu vou pontuar o que tá ruim dentro do meu setor e eu vou pontuar o que tá bom, porque eu não vou chegar lá, vou dar exemplo aqui, mas eu não vou chegar lá pro meu diretor e descascar tudo e falar tudo que tem de ruim. Eu não... Parece, na verdade, o que eu tô dando a entender é que tá... É um desabafo, tá horrível. Só que daí isso é muito complicado dentro da própria escola e dentro de qualquer outra organização. Quando você vai chegar para tentar melhorar determinada tarefa, você tem que apresentar, ó, mas isso aqui eu consegui melhorar e olha como que cresceu, olha como que, né? Então, apresentar também que você está se sentindo motivado porque tem outros fatores muito bons dentro do teu setor e você está se sentindo motivado para melhorar os que não estão, né? Então, é muito importante mesmo focar nos pontos fortes e fracos. E é ali que fala muito disso. Focar também nas histórias de sucesso, né? Não mostrar só o que está ruim. Porque senão, imagina, né? Todo mundo começa a reclamar na reunião, aí aquele clima de derrota, vai tomando conta de todo mundo, aí imagina como essa reunião vai terminar, né? Todo mundo um de mal com o outro, que vai falar assim, ah, Aline, o seu setor não tá legal, mas o seu tá pior, Jamile, o seu tá pior, né? Então vai virar, assim, um barraco, né? Então a gente tem que pensar que todo mundo tem que refletir e tem que ir com as ideias centradas, né? Como a professora falou, os pontos fortes, os pontos fracos, né? Ó, eu tenho isso aqui, tá ruim, beleza, mas isso aqui tá bom. O que nós podemos fazer para melhorar? Isso e isso, né? Então, tem que ser trabalhado nesse processo. Aí, o diagnóstico, pessoal, dentro do processo do planejamento, ele tem que efetuar um levantamento minucioso, tá, da realidade escolar, para que o planejamento seja de fato adequado a ela. Mas como a gente falou, pontos fortes e pontos fracos, né? Nada de ficar só focando nos pontos fracos e aí pronto, virar aquela tristeza, né? Então, você tem, né, as pessoas envolvidas nesse processo têm que pesquisar, né, com cuidado os aspectos envolvidos no trabalho da escola, tá? Que aspectos, pessoal? Físicos, sociais, culturais, administrativos, financeiros, pedagógicos e tudo mais que estiver envolvido. Agora, na fase da programação. Programação, pessoal, depois que você selecionou, né, os problemas, né, alguns dos problemas dentro da escola, você tem que elaborar um cronograma, ok? Para a realização, né? Então a gente pensou, refletiu, né? Agora a gente tem que realizar as tarefas, né? Para que a gente consiga sanar esses probleminhas aqui que nós encontramos, ok? Então, dentro desse contexto, nós podemos fazer as seguintes perguntas sobre o problema. Primeiro, o que deve ser feito? Por que deverá ser feito? Quem irá fazer nesse momento que todo mundo sai da linha, né? Quando e como será feito? Quanto irá custar? E de quanto tempo precisaremos, né? Então, porque não adianta você pegar e falar, a gente vai fazer isso em 2 meses, se você sabe que a evasão, vamos resolver o problema em alguns meses. A gente sabe que não funciona assim. Aí, só para você lembrar, uma dica importante, tá? Que nós falamos agora há pouco. Não estabeleça metas impossíveis de se alcançarem, ok? Só que você tem que lembrar que meta impossível é diferente de meta difícil, tá?
meta difícil, você pode colocar, nós temos que minimizar, né, o problema da retenção. É algo difícil, porque não depende só de você, são fatores que vão envolver família, comunidade e tudo mais. Agora, quando você fala assim, em algo que é praticamente aquela questão lá que a gente falou do complexo poliesportivo, né? Sua escola não tem muito recurso, aí você quer fazer um complexo poliesportivo, né, para aumentar a permanência dos meninos na escola. Então isso é praticamente impossível dentro do prazo que você estabeleceu de ser realizado, que isso vai depender o quê? De recursos externos. Então tem que pensar o que é impossível e o que é difícil. O difícil dá para alcançar. Agora o impossível a gente sabe que vai ficar patinando e não vai conseguir realizar, tá? E também com relação aos prazos, estabeleça prazos adequados, né? E defina, tá, as metas e as estratégias com clareza, tá? Porque lembra que a gente falou, você tá dentro de um processo participativo, democrático. Aí você tem um público diverso, né? Então você não pode ficar falando em uma linguagem que ela não seja acessível a todos os envolvidos. Tem que pensar na clareza, tá? Porque senão a gente vai ter o quê? Problema de comunicação. Aí cada um entende uma coisa e lá na frente dá tudo errado e ninguém sabe por quê. E a segunda fase do planejamento, a programação. A programação, ela tem que objetivar, ok? A concentração dos esforços coletivos, ok? E esses esforços coletivos, eles visam, né, a formulação de diretrizes e estratégias de ações a serem seguidas. Lembram? Primeiro a gente refletiu lá no diagnóstico, agora a gente vai agir. Aí isso aqui já começa a pautar, né, dentro da programação. Nessa parte, nós estabelecemos os objetivos e metas, né? Definimos as estratégias de ações e as responsabilidades de cada um dentro do processo. Lembra que a professora Aline falou? Ó, um tem que executar, o outro tem que avaliar. A mesma pessoa não pode passar por todas as fases, ok? E também tem que ser elaborado um cronograma de implementação, tá? E registro do plano de ação. Aí, dentro desse processo, vocês vão ouvir muito a palavra estratégia, né? A estratégia, ela está dentro do... Eu tenho os objetivos e o que eu vou fazer para que... Quais as metas que eu vou desenvolver para que os meus objetivos sejam alcançados? Ou seja, qual que é a estratégia que eu tenho que desenvolver, tá? Para que as minhas metas sejam alcançadas e meus objetivos realizados, né? Segundo esse autor aqui, Chavenato, a estratégia é o comportamento, olha só, estratégia é um comportamento, gostei dessa definição, utilizado pela empresa ou organização para lidar, ok, com situações inerentes ao seu ambiente, né? Então, a estratégia, ela trata da mobilização de recursos para atingir objetivos por meio do planejamento, mediante utilização pela alta administração de um plano, uma direção ou um curso de ação para o futuro, né? Aí, dentro da questão da estratégia, né, a gente falou que você tem que desenvolver uma série de etapas, né, para que você mostre, né, como que está sendo realizado o processo de execução, né, do seu planejamento. E uma parte muito importante dentro desse processo é o cronograma. O que é o cronograma, pessoal? O cronograma, ele é uma ferramenta de gestão, tá? E o que ele gere? Atividades, tá?
Aí normalmente feito em forma de tabela, que também contempla o tempo em que as atividades vão se realizar, ok? Então, o cronograma, ele é uma representação gráfica do tempo, ok? Que tempo é esse, professora? É o tempo que a equipe vai investir, né, em uma determinada tarefa ou projeto, segundo as tarefas que devem ser executadas no âmbito desse projeto, tá? Então, o meu cronograma, ele vai ajudar a controlar e visualizar o progresso do trabalho, ok? Olha só um exemplo. Então, aqui, por exemplo, você pode desenhar o seu cronograma de diversas formas, de acordo com a sua necessidade. Aqui é um cronograma que ele apresenta a participação dos indivíduos, né? Então, temos aqui ação 1, ação 2, 3 e quantas forem necessárias para que você, né, que a equipe onde você está, desenvolvam aquele planejamento. Aí a atividade que cada um vai realizar, né? A tarefa 1, 2, 3, né? Lembra que a gente falou das estratégias, né? Quais as estratégias que teremos que desenvolver? Então, cada um vai ficar com uma tarefa que essas tarefas, esse conjunto de tarefas vai viabilizar aquelas estratégias para que a meta seja alcançada, ou as metas. Aí você tem as atividades e alguém tem que executar as atividades. Aí é por isso que nós temos aqui o indivíduo A, o B, o C, o D e quantos mais estiverem envolvidos. É importante ressaltar, professora, que quando você for elaborar o teu cronograma, é interessante que ele seja feito da maneira mais simples possível. Não adianta você carregar ele de informações de uma maneira que a pessoa que vai falar, meu Deus, né, por onde que eu começo? Que é isso? Então, é muito simples. É a tarefa, você vai descrever a atividade e vai colocar quem é responsável, é o que está ali. Quem é responsável e até quando ele tem para executar aquilo lá. Não precisa encher de coisa, não precisa sobrecarregar, porque senão fica muito complicado de entender, né? Então, conforme assim, ali a gente fez um exemplo num planejamento anual e a tarefa é quem vai fazer até quando tem que entregar e pronto. Não precisa colocar muita coisa a mais. Exatamente. Então, continuando. Aí, por último, que é o processo que a gente considera também um dos mais importantes, é o acompanhamento e avaliação, gente. Lembra que a gente tinha falado para vocês, né, no comecinho dos slides, que nós temos ali a questão do planejamento, do diagnóstico. Nós temos vários processos que tem só um nome, né? E aqui, por que nessa fase tem 2 nomes, tá? Primeiro, o acompanhamento e avaliação, eles devem ocorrer ao longo do processo. Nós vimos, né, do início ao fim. Não adianta avaliar só no final, porque você tem que ter algo para comparar o antes e o depois. As ações na fase do acompanhamento e avaliação, elas precisam ser coerentes e convergentes, né? Convergir é apontar para o mesmo ponto, né? Para o acompanhamento do desenvolvimento, do desempenho do próprio processo de planejamento, né? Então, é necessário que a gente veja a definição de forma individual de cada um deles, para a gente entender por que é necessário os 2 irem juntos. O acompanhamento, qual que é o objetivo dele? É coletar dados, tá? E produzir informações. Para que essas informações? Para que essas informações elas pesem, né, na tomada de decisões, visando corrigir, reforçar ou mudar a direção das ações programadas na fase anterior. Então, o acompanhamento ele serve para quê? Ah, isso aqui está sendo feito, cadê o resultado? Ah, estou efetuando, temos um projeto aqui, né, que é para minimizar a retenção. Então, a gente já viu. Ah, eu estou vendo aqui que, segundo os dados da secretaria, né, as notas estão caindo, continuam caindo. Então,
você coleta essas informações agora, gente, ó, nós planejamos isso, mas nós estamos vendo por essas informações que não está dando certo. E agora? Ah, então vamos mudar aqui, porque de repente é isso, né? Então, a ideia do acompanhamento é que você consiga apanhar informações para repensar ou manter a sua estratégia. Aí temos a avaliação. A avaliação, assim como o acompanhamento, que tem que ser contínuo e diversificado, que tem que ser contínuo, a avaliação ela tem que ser diversificada, tá? Por quê? Porque ela tem que reunir todo o tipo de informações, tá? Sobre o andamento das atividades. Aí, às vezes, você, usando um só instrumento, você não consegue avaliar de forma, como é que a gente fala? De forma efetiva, né? De forma satisfatória. Então, quando você vai fazer uma avaliação, tem que levar em consideração, né, o seguinte: o processo está indo bem? Os objetivos definidos, tá, na fase anterior estão sendo alcançados? São necessárias algumas modificações no que foi previsto? Tá? Agora, na escola, como que funciona esse processo de avaliação? Esse processo de avaliação, ele corresponde, né, a um conjunto de mecanismos e instrumentos, né, também métodos e técnicas que são utilizados para acompanhar, analisar e julgar a execução de planos, programas e projetos, considerando o diagnóstico realizado e as ações programadas, tá? Aí vocês viram que a gente ficou falando novamente de plano e planejamento, né? Nós vimos na aula passada, né, essa diferença, e aqui é novamente frisado. O plano, pessoal, ele é o produto final, tá, do planejamento. Então, ele é o projeto, tá, basicamente. Ele é um documento que ele vai definir as decisões, os objetivos, as estratégias, os instrumentos, os recursos, prazos para alcance dos resultados, tá? Devendo guardar a relação entre esses componentes. Então, aqui, o planejamento é aquela ideia da reflexão, né? E o plano é o documento, é a parte escrita dessa reflexão. Ok? Então, continuando. Agora, pessoal, resumindo a nossa aula de hoje. Nós vimos a importância do planejamento escolar, as fases do planejamento. Também vimos que entre os objetivos estabelecidos e as metas a serem alcançadas, nós precisamos realizar algumas estratégias, né? E que essas estratégias, elas podem ser organizadas por meio de um cronograma, né? E também vimos a diferença entre planejamento e plano, ok? Agora, nós teremos alguns exercícios, ok? Para vocês fazerem durante essa aula. E daqui a pouquinho nós voltaremos para a correção, ok? A professora Aline está aguardando vocês. Isso aí, no chat. Estou aqui no chat aguardando as considerações de vocês. Ok? Então, participem. Então, até daqui a pouco.